Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês na nossa escola dominical, ainda uma escola dominical à distância, né? Nós voltaremos em breve a nossos cultos presenciais, pelo menos na escola dominical, mas os cultos da parte da noite nós já estamos de forma presencial. Mas por enquanto vamos fazer por aqui o nosso aprendizado da forma com que a gente melhor conseguir. Bom, hoje eu quero falar com vocês de forma bem simples sobre a questão do cristão e a guerra. Eu sei que é um tema que muitas vezes nós, como cristãos, ignoramos, porque achamos que os conflitos não chegarão perto de nós, ainda mais nós moramos no Brasil, então conflitos armados no Brasil, é uma coisa que não acontece há um bom tempo. Claro que temos violência, mas o conflito armado de forma de uma guerra civil ou de algo assim do gênero, aconteceu lá aqui em São Paulo, em 1932, e pequenos confrontos. Praticamente a nossa última guerra foi contra o Paraguai há muito tempo atrás. Então, a gente, quando fala de guerra no Brasil, a gente não sabe pouco sobre ela. Claro que temos os nossos heróis que foram ali para a Segunda Guerra Mundial, mas comparado com o número de conflitos que nós tivemos, é um número bem baixo, né. Então, por que falar sobre isso? Porque é necessário o cristão saber responder qual é a melhor forma que nós, que temos uma religião que pregamos a paz, uma religião que temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos que saber como que a Bíblia trata esses confrontos para a gente responder se alguém nos perguntar, porque em outros contextos diferentes do nosso, existem cristãos sofrendo perseguições. Por exemplo, no, na, ali na Síria, nós temos um grande confronto onde o Estado Islâmico matou não só cristãos, mas os muçulmanos de outra linha, né? Então, como que o cristão deve responder à guerra? Eu vou colocar aqui três exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo que como nós devemos. O segundo exemplo é um exemplo mediano. Nós podemos, mas não é o melhor cenário. E o terceiro é um exemplo que nós devemos rejeitá-lo completamente. Se você pensa que o cristianismo, que a Bíblia do Antigo Testamento, do Novo Testamento, não ocorreu guerras, você não leu a Bíblia direito. A Bíblia toda fala sobre guerras, não só do Antigo Testamento, como no Novo Testamento. A maioria das explicações de Paulo, elas vêm no cunho militar. Paulo fala sobre a armadura da fé. Paulo fala sobre o combate da carne contra o espírito, entre outras coisas que ele pega emprestado do militarismo. Além disso, no Antigo Testamento, o Antigo Testamento inteiro, ele é marcado por confrontos. Então, o povo de Deus é um povo que passou por confrontos e ainda passará por outros. Como que então nós devemos responder? O primeiro exemplo, eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis 14. Eu vou colocar aqui. Na verdade, eu não vou colocar para não ocupar muita tela, mas eu peço que você abra sua Bíblia em Gênesis 14. Eu vou ler aqui. Gênesis 14, 23. É a história de Abraão. Diz assim: E juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Esse versículo ele está dentro de uma história que é a seguinte: o povo de Deus estava ali representado em Abraão, né? E Ló, o seu primo, o seu sobrinho, ele foi morar em Sodoma. Você já conhece essa história. Mas o que acontece? Na época de Abraão, as guerras, a motivação para a guerra era você pegar uma outra nação e fazer ela como escravo, assim você teria mão de obra escrava, e além disso saquear os bens dela para que você pudesse então ter uma nação cada vez mais rica. Em Gênesis 14 conta exatamente essa história, a história que ficou conhecida como a Guerra dos Cinco Reis contra Quatro. E o que acontece? Esses reis batalhando, um desses reis invade Sodoma, onde o sobrinho de Abraão estava lá. Ele pega a família de Ló e ele pega os bens daquela cidade, ele pega as pessoas daquela cidade e ele leva até o seu reino para que essas pessoas pudessem ser então escravas.
E aqui fica para nós a primeira lição de como reagir, como o cristão reage à guerra. Porque o que acontece? Sai de Sodoma uma pessoa e conta para Abraão, dizendo que o seu sobrinho foi levado como escravo. Abraão, ele poderia responder com simplesmente, olha, não estou nem aí, eu não vou fazer nada, e meu sobrinho que vacilou nessa, então ele que seja escravo e não tem problema algum. Mas essa não é a resposta que um cristão deve dar. A resposta de Abraão foi pelo contrário. Ele reuniu 300 homens, ele reuniu ali alguns vizinhos que tinham outros homens que são homens de guerra, e ele foi até esse outro reinado, e ele não libertou apenas o seu sobrinho, mas ele libertou toda a cidade que foi levada cativa. E quando ele volta para sua terra, é aí que acontece esse versículo, porque perguntam para ele: Abraão, de toda essa guerra que você fez, o que você vai querer levar para si? E ele diz: nada. A motivação de Abraão foi defender o mais fraco. A motivação de Abraão foi salvar da escravidão aqueles que sofrem. Ele não fez guerra para que ele pudesse ter poder político, poder econômico. Ele não fez guerra para que ele pudesse enriquecer. Ele simplesmente defendeu o mais fraco e defendeu através do confronto armado, porque era o único meio que ele tinha. Os meios diplomáticos não funcionariam. Então, esse primeiro exemplo é um exemplo clássico de como nós cristãos devemos reagir nesses confrontos. Devemos sim defender o mais fraco, devemos sim defender as pessoas que sofrem escravidão, devemos sim lutar por aqueles que não têm a capacidade de se defender e não fazer uma guerra querendo domínio territorial, não fazer uma guerra querendo lucro, não fazer uma guerra esperando dominar o mundo e dizer que agora o mundo está cristianizado. Pelo contrário, a nossa religião é aquela que permite com que outras religiões também funcionem. Talvez você esteja ouvindo o Bavink Latino, eu já tentei gravar diversas vezes e não consigo. O cão nessa casa não me respeita muito e eu não posso entrar em guerra contra ele. Então, por isso que vai aparecer um pouco os latidos dele por aí. Então, esse primeiro exemplo é um exemplo muito bom. E nós temos outros exemplos para citar, mas eu não quero que essa aula fique muito grande, eu quero que ela simplesmente seja uma introdução. O segundo exemplo é um exemplo que pode acontecer, mas não é bom. Se o primeiro era um exemplo clássico, muito bom, o segundo exemplo é um exemplo que nós devemos evitar e que muitas vezes nós caímos nele. O segundo exemplo ele está lá em Êxodo 1. O que acontece lá em Êxodo? José do Egito traz todos os israelitas para morar ali no Egito. E até então, quando o faraó conhecia José, os israelitas tiveram ali grande, uma grande, uma vida tranquila, uma vida mais plena. Você deve conhecer essa história. Mas o que acontece? Quando José morre e quando o faraó também morre, ergue um novo governante que não conhece José e também não está ligando para o povo israelita, mas está ligando para o povo egípcio. E o que acontece? O povo de Israel, ele se acomoda tanto nessa cidade, nessa nova cidade, que ele não pensa em formas de defesa. Eles simplesmente vivem a vida deles como se não houvesse nenhum inimigo, como se não houvesse amanhã. Eles não se protegem. E o que acontece lá em Êxodo, no versículo Êxodo 1, versículo 9, diz assim: ele disse ao seu povo, aqui é o faraó dizendo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo a guerra, ele se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós. Então, a escravidão do Egito foi algo que aconteceu? Nós sabemos, você pode dizer assim, foi a soberania de Deus, mas e a responsabilidade humana? Nós nunca devemos ignorá-la. A responsabilidade humana ali deveria não aceitar a escravidão, não aceitar ser subjugado por nenhum governo.
Só que como o povo era um povo fraco, não tinha condições de se defender, o povo do Egito conseguiu escravizá-lo de uma forma muito fácil, muito simples. Até mesmo, você imagine que o Brasil, um país cristão, por mais que digam que é um cristão aparente, mas tudo bem, vamos imaginar que o Brasil é um país totalmente cristão, e venha um país de fora e diga que vai matar as nossas crianças. Eu tenho certeza que, como bons cristãos, não deixaríamos com que isso acontecesse. Mas nessa época eles deixaram acontecer. Eles não tinham força para dizer que simplesmente não. É tanto que quando surge Moisés, Moisés é algo que Deus resgata essa criança, porque o povo não tinha condições de se defender alguma. E é necessário, então, um povo fraco, um povo que não consegue se defender, é necessário a intervenção divina. Por isso que esse segundo exemplo é um exemplo que pode acontecer, mas não é o ideal. O ideal era que o próprio povo pudesse se defender. Mas nesse contexto, Deus queria ensinar uma lição para o povo e ensinar uma lição maior ainda para nós, que a redenção nossa não vem somente do nosso esforço. Na verdade, a redenção vem das mãos de Deus. Ele usa homens para isso. Então, ele usa Abraão, Abraão não, ele usa Moisés, ele usa Arão e retira o seu povo da escravidão. E nós vemos que depois o faraó tenta mandar o seu exército para capturar os israelitas. Mas imagine vocês que ninguém sabia lutar. Eles não tinham armas. Eram pessoas que estavam cansadas, simplesmente sabiam trabalhar. A maioria ali, que tinha muitas mulheres, muitas crianças que não sabiam guerrear. Então seria realmente uma destruição. Então, quando Deus abre o Mar Vermelho e depois ele fecha em cima do exército egípcio. E assim Israel consegue sobreviver. Mas se Deus não intervém nessa história, Israel seria massacrado. Israel não teria como se defender. Por isso que isso é um exemplo a ser evitado e ao mesmo tempo não. É necessário que nós possamos depender de Deus, mas devemos nos preparar. Existe uma frase, eu esqueci de pegar o nome desse autor, que ele diz o seguinte: confie em Deus e mantenha a pólvora seca. Naquela época, para você poder usar uma arma, você tinha que colocar pólvora. Você deve ter visto em alguns filmes. Você coloca a pólvora dentro da arma, coloca ali o chumbo e você faz o disparo. E essa pólvora, se ela não estiver seca, o disparo não sai. E esse homem que diz isso é um teólogo. Então ele está dizendo, olha, confie em Deus, mas se proteja. A lição que fica para nós é que nós devemos sim nos proteger, confiando sempre em Deus. Então não é porque você é cristão que você vai deixar a sua casa de qualquer forma, aberta. Não é porque você é cristão que você, como nação, não vai se preparar para a guerra. Não é porque você é cristão que você deve simplesmente falar assim, não, vamos jogar todas as nossas armas fora, todo o nosso arsenal fora e agora vamos investir em rosas. Porque quando os muçulmanos do Estado Islâmico quiserem entrar no nosso país, nós vamos dar rosas para eles e eles vão cantar e celebrar e tudo ficará bem. Isso não é algo que Deus nos ensina na Escritura. Pelo contrário, devemos sim nos preparar para a defesa, nunca para o ataque. E aí nós vemos o terceiro exemplo, que é um exemplo que nós não devemos seguir de forma alguma. Porque depois que Moisés tira o povo ali do Egito, eles começam a ganhar diversas batalhas juntamente com Josué. Você conhece a história de Jericó e de outros combates. Só que o povo começa a achar que eles estão ganhando esses combates porque eles são fortes, que a força está neles. E eles começam a desafiar outras nações que Deus não tinha mandado de desafiarem. Deus mandou sim com que eles pudessem entrar em combate com algumas nações para colocar o juízo de Deus sobre essas pessoas, e aí Deus usa o povo de Israel como um meio humano para colocar o juízo e para conquistar a terra prometida. Mas Israel começa a subir tanto a cabeça que começa a imaginar que o seu poder bélico agora é suficiente. E lá em Deuteronômio 1, 42 diz assim:
Disse-me o Senhor, dize-lhes, não subais nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante de vossos inimigos. Então esse terceiro é algo que os cristãos devem simplesmente abominar, que é quando nós achamos que nós podemos entrar em guerra com outro país, com uma religião, de uma forma de ataque, não de defesa. Então eles atacaram essa cidade porque eles queriam os despojos de guerra. E algumas vezes eles trazem da guerra esses despojos como mulheres de outras nações, como bens materiais. E tudo isso é abominável para o nosso Deus. E Israel é duramente castigado, porque o nosso Deus não é um Deus que pede que o sangue seja derramado para o lucro dos cristãos. É a mesma coisa da gente pensar, então, que agora, como uma nação cristã, nós temos que ir lá no Oriente Médio e destruir os muçulmanos, mesmo aqueles que pregam a paz, porque simplesmente nós queremos os recursos naturais, ou alguns países que invadem outro país para pegar o campo de petróleo, para pegar as riquezas naturais, para simplesmente conseguir o território, o poder, e tudo isso para o cristão é algo repugnável. Nós nunca deveremos fazer isso, porque fazendo isso nós não estaremos indo apenas contra uma outra nação, mas nós estaremos indo contra o próprio Deus. O próprio Deus garante que Israel perca essas batalhas, porque são batalhas que eles estão fazendo apenas por ganância, apenas por ódio. Existem diversas outras batalhas dentro da Bíblia. Pode ser que mais à frente eu venha tratar com vocês sobre questões menores dentro dessas batalhas e realmente será um prazer. Mas o que deve ficar hoje somente para a nossa reflexão é a nossa reflexão sobre essas guerras. O cristão é aquele que defende o mais fraco. O cristão é aquele que está preparado para a guerra, mas confia no Senhor. O cristão é aquele que nunca ataca, sempre defende. E o cristão é aquele que depende do Senhor para a vitória. Que nós possamos pensar nisso, que nós possamos aplicar isso na nossa vida e que possamos entender que a guerra é algo que, infelizmente, ela acontecerá, quer dia, ou quer um dia sim, quer dia não. Ela sempre ocorrerá. Não existe na nossa história um único momento que você possa dizer que o mundo está em paz. Agora, por exemplo, nós temos diversos epicentros de guerra, como a Síria, como a Turquia, como na Rússia, que está interferindo na Síria, os Estados Unidos, no Oriente Médio, guerras civis por aí, e pode ser que até mesmo o nosso país, e eu espero que isso não aconteça, necessite sim entrar em guerra contra outro. E você, cristão, você acha que seus filhos deveriam ir para esse confronto? Você acha que um cristão deve se envolver com isso? Quais são os parâmetros para que vão decidir se nós entramos num confronto ou não? Os parâmetros devem ser bíblicos, aqueles que eu disse na nossa aula de hoje, de uma forma bem introdutória. Espero que esse assunto tenha instigado um pouco você a ler um pouco mais sobre isso. Acredito que muitos não sabiam que Abraão, o pai da fé, entrou em guerra. Ele realmente pegou na espada e foi lutar. E eu acredito que outros personagens que também participaram da guerra e são personagens bíblicos, nós muitas vezes nem imaginávamos que isso ia acontecer. Mas sempre fazendo isso com a permissão de Deus e pela causa certa. Que você possa ter um bom domingo. Aqueles que estarão no nosso culto presencial, vejo vocês daqui a pouco. E se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum questionamento, basta você escrever nos comentários ou mandar no meu WhatsApp, no Instagram, no Facebook, que nós teremos todo o prazer em responder. Fique com Deus e até mais.